Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Vamos nos alimentar na palavra de papai? Vamos na minha Bíblia velhinha, né? Pois é, mas eu amo minha Bíblia. Minha Bíblia anda toda assim, gente, ó. Toda arriscadinha, porque eu gosto. E aí, assim que eu estudo. Então, bora lá. Mateus 8, 28 em diante. Lê comigo. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarinos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido? A certa distância deles estava uma grande manada de porcos. Os endemoniados imploraram a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se do precipício em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera com o endemoniado. Aos endemoniados, então não era só um. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, suplicaram que saísse do território deles. Vamos analisar a palavra? Pois é. Quando a palavra começa, ela começa dizendo que o Senhor, ele chegou a esse lugar, né, que era a região dos Gadarenos, e ao encontro deles foram 2 endemoniados. E a história vai contar que esses endemoniados vinham dos sepulcros e eles eram muito violentos. Como é que eu sei que uma pessoa é violenta? Eu conheço uma pessoa hoje. Eu vou saber que essa pessoa é violenta? Não. Para eu saber que essa pessoa é violenta, eu tenho que ter sofrido alguma violência ou ter visto ele fazer alguma violência com alguém. Então, eu só consigo saber se essa pessoa é violenta desta forma. Então, para aquelas pessoas daquela cidade, daquela região, saber que aqueles endemoniados eram perigosos, eram agressivos, eram violentos, então eles já tinham passado por situações de violência com aquele endemoniado. E a palavra vai dizer assim, ó, eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Não é que ninguém podia chegar perto deles, não é que ninguém podia tocar neles, ninguém podia sequer passar por aquele caminho. Pensa você quão violento não eram eles, né? Mas aí o que acontece? Chega Jesus. E quando Jesus chega, os demônios que possuíam aqueles 2 homens reconhecem Jesus e perguntam a Jesus: Que vieres fazer aqui? Vieres nos incomodar antes do tempo? Né? E aí o que eles falam? Eles sabiam que Jesus ia expulsar eles, né? Eles sabiam que Jesus ia tirar ele daquele homem. Aquele homem não ia ser mais morada deles. E aí o que acontece? Eles pedem um refúgio a Jesus. Eles dizem assim: sei que vai nos expulsar, é mais ou menos assim. Mas assim, já que vai nos expulsar, nos deixa entrar nos porcos? E Jesus permite. Então eles entram naquela manada. Pensa bem. Manada é uma quantidade grande, né? Muitos porcos estavam naquele lugar. Então você entende comigo que aquele homem não era possuído por um demônio. Era possuído por uma legião, por uma casta de demônios. Era possuído por vários demônios que atormentavam a vida daquele homem e a vida das pessoas que viviam na região onde estavam aqueles endemoniados. Imagine você. Saber que você não pode passar por um caminho, por aquele caminho ali ninguém passa, porque aquele caminho ali tem os endemoniados que estão extremamente violentos, né? Então a cidade, aquela cidade sofria com aqueles endemoniados. E aí o que é que Jesus faz? Não vai. E aí eles entram na manada de porcos e a manada de porcos se jogam no mar e morrem. O que é que a cidade faz? A cidade não se importa porque eles estão livres agora dos endemoniados. A cidade não se importa, porque aqueles homens já estavam libertos. Aqueles homens não eram mais ameaça para aquela cidade. O que é que o texto vai dizer que incomodou os moradores da cidade? O que acontece é que aquela manada de porcos não estava só, estava sendo pastoreada por alguém. E quem pastoreava viu a cena, aqueles porcos se jogaram no mar e morreram.
Eles perderam a renda deles. E aí o que é que ele faz? Ele vai para a cidade e conta aos moradores o que aconteceu. E aí ele fala que Jesus expulsou, os demônios entraram nos porcos e os porcos caíram no mar. Ou seja, naquele momento eles viram Jesus como algo que trouxe prejuízo para eles. Eles não focaram no que o Senhor acabou de fazer, na maravilha que o Senhor acabou de fazer, que foi libertar aqueles homens daquelas castas de demônio que perturbavam aqueles moradores daquela cidade com violência. Isso não foi o importante para aquele povo daquela cidade. O importante foi saber que Jesus tinha tirado uma renda deles, que Jesus tinha feito com que porcos morressem. A morte dos porcos valeu mais para aquela cidade, incomodou mais aquela cidade, do que a libertação de uma vida. E o que é que tem valido para mim e para você na obra do Senhor? Porque essa palavra é para você que é crente. Para você que faz a obra de Deus de alguma forma. Para você que serve ao reino de alguma forma. O que tem sido mais importante para você? Uma alma? Ou o que essa vida pode financeiramente fazer pela igreja? Ou o que essa vida pode trazer de respaldo para a igreja? O que a gente tem se importado? Com vidas que têm sido ceifadas, sem oportunidade de conhecer a Jesus? O que tem nos importado? O que tem nos incomodado? Porque o que precisa nos incomodar é o que incomodou Jesus. A vida de um homem, a vida de 2 homens, a vida das pessoas. É isso que precisa incomodar o meu coração e o seu. Porque quando uma pessoa precisa de ajuda e chega a gente e pede ajuda, a gente tem que estender a nossa mão e ajudar. Porque o Senhor nos chamou para servir ao reino. A gente não está aqui para ser servido. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Foi Jesus quem lavou os pés dos apóstolos, discípulos. Foi o Senhor. E muitas vezes nós estamos querendo que alguém nos sirva. O Senhor nos ensinou a servir. Quando aquela mulher pegou aquele perfume muito caro e derramou todo sobre Jesus, ela estava servindo ao reino. Ela estava servindo a Jesus. E quando as pessoas foram reclamar dela, o Senhor disse o quê? Que era para deixar ela. Que ela seria lembrada pelo ato que ela estava fazendo. Porque ela estava servindo ao reino. Ela estava servindo a Jesus. Então a gente tem que se preocupar com vidas, com almas. Porque é isso que importa para Jesus. E é isso que importa para a gente. Precisa importar, porque se uma vida não te importa, algo está errado. Desce correndo para a casa do oleiro, porque algo está errado. Bota teu joelho no chão e vai orar. Pede ao Senhor o dom do amor. Senhor, me dá o dom do amor, porque a palavra vai dizer que sem o amor nada é possível. Você pode falar a língua dos anjos. Você pode ter todas as coisas, mas sem o amor nada seria feito. O dom mais importante é o dom do amor. Senão você não consegue servir a Deus. O Senhor nos chamou para servir. Então, nesta manhã eu quero compartilhar com você essa reflexão. Pergunta ao Senhor como é que você pode servir ao reino. O que é que você pode fazer para o reino do Senhor? Porque Ele não te chamou para ficar parado. Ele te chamou para dar frutos. Ele te chamou para ser uma árvore de raiz profunda na palavra dele. Amém? Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.